essa é a nossa última aula, então a gente já falou sobre teoria da carga cognitiva, sobre memória, sobre aprendizado, falou como usar a linguagem corporal, como usar a linguagem verbal, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre material visual, especificamente como montar uma apresentação em PowerPoint, em Prezi, e aqui eu vou dar noções básicas e não vou falar da parte teórica de PowerPoint ou Prezi. Primeira parte aqui que é importante é falar por que eu faço uma apresentação, por que eu faço esse material de slide. São duas razões para qual eu faço isso. Eu tenho um material de slide que eu faço para me ajudar e tenho um material de slide que é feito para o aluno. Então aqui são duas coisas distintas. A gente vai falar basicamente do material de slide que é feito para o aluno. O material de slide que é feito para você, especificamente dentro do ambiente de curso online, o aluno não vai ver. Então você pode colocar uma série de textos a mais, você pode colocar mais palavras, mais coisas para você se lembrar da sua apresentação. Mas o material didático que vai para o aluno, isso sim é fundamental porque ele vai interferir no aprendizado. A gente viu toda aquela parte de carga cognitiva. Quanto mais material, quanto mais conteúdo irrelevante eu tiver, eu vou prejudicar o aprendizado do aluno porque eu vou acabar consumindo a memória de trabalho dele com um conteúdo que não vai ajudá-lo no aprendizado, pelo contrário, vai atrapalhá-lo no aprendizado. Então aqui, basicamente, todas essas dicas são para o material que vai para o aluno. E no material para o aluno, existem dois conceitos que vão nortear tudo o que a gente vai fazer nessa apresentação em PowerPoint, nesses slides, que é a simplicidade e a uniformidade. Simplicidade que os japoneses chamam de kanzo, na filosofia zen. Simplicidade, basicamente, é quanto menos, mais. Quanto menos, melhor. E quanto muito menos, muito melhor. E aqui serve muito para a nossa apresentação. Eu quero deixar esse slide minimalista, com pouco conteúdo, porque eu vou usar menos da minha carga da memória de trabalho, sobrando memória de trabalho para que ela possa ser usada tanto no conteúdo relevante, né, quanto no conteúdo intrínseco, para que eu gere um aprendizado maior. Então vamos ver um exemplo aqui. Esse é um slide bastante cheio de informações, muitas cores, usando um daqueles layouts já sugeridos pelo PowerPoint. O que a gente vê nesse slide? A gente vê um gráfico, a gente vê uma figura, a gente vê muito texto com letras muito pequenas, a gente vê o logo da eHealth School num canto. É um slide que tem muita informação. Então toda vez que eu vou fazer um slide, eu preciso entender, da mesma forma que a gente viu no roteiro, qual é a mensagem principal que eu quero passar para o aluno na minha aula. A mesma coisa serve aqui. Qual é a mensagem principal que eu quero passar para o aluno neste slide? Especificamente, neste slide bagunçado, a mensagem principal é 63% das pessoas não usam protetor solar. Então eu posso trocar esse slide que tem muita informação visual, que consome a minha memória de trabalho e que prejudica o meu aprendizado, para um slide mais simples como esse. Simples, minimalista, com a mensagem que eu quero passar. E eu posso brincar com o design disso. Então, uma vez que eu tenho o layout, né, então uma frase única num slide mais simples, eu posso brincar com isso. Eu posso usar a cor de fundo, o meu verde do logo e não mais o meu branco. Já que eu estou falando de proteção solar, eu posso usar o laranja da campanha de câncer de pele. Eu posso ficar brincando com isso, mas aqui a gente percebe que o design é mais minimalista. Eu uso menos informações e concentro naquilo que eu realmente preciso. Uma das coisas que a gente fica sempre tentado a fazer é usar a imagem. Usar a imagem para me ajudar a transmitir essa mensagem. E normalmente, quando a gente vai usar a imagem, a gente acaba usando um desses layouts padrões do PowerPoint e isso não é muito legal. Então aqui eu vou dar um exemplo. A mesma imagem, o mesmo slide com uma imagem e agora o texto num layout padrão, aquele layout figura barra caixa de texto, que é um padrão do PowerPoint. A gente vê como essa imagem ela não se destaca, ela não tem um impacto tão grande. Eu posso fazer essa imagem ter muito mais impacto e se destacar muito mais, por exemplo assim, colocando a frase já conectada na imagem. E aqui tem um detalhe muito importante. Dependendo da imagem que eu escolher para passar a mensagem muda. Mesmo que a frase seja a mesma, 63% dos brasileiros não usam protetor solar. A imagem que eu escolher vai mudar a mensagem. Então, se eu usar esta imagem, talvez eu não tenha a mesma mensagem que eu tinha na imagem passada da mulher passando protetor solar. Aqui, com essa imagem, pode ser que a mensagem seja, olha, fique bronzeado, o bronzeado é bonito.
Já se eu usar essa imagem, é uma imagem que choca um pouco mais, tem essa queimadura solar, eu já passo uma imagem, uma mensagem diferente, com um impacto maior e uma carga emocional maior, que a gente lembra que sempre carga emocional ajuda nessa fixação de uma mensagem. Então, a escolha da imagem que vai ajudar você a transmitir sua mensagem, ela é fundamental. Especificamente quando a gente fala de imagens médicas, eu vou falar de uma doença, de um procedimento, essas imagens vão ser mais esclarecedoras, mais descritivas daquilo que você está querendo explicar. Mas quando eu quero passar uma mensagem como essa de uso de protetor solar, eu preciso tomar muito cuidado com a imagem que eu quero, que eu vou escolher para passar a mensagem mais adequada possível. Além de fotos, a gente pode também falar de gráficos, figuras e outros elementos visuais que podem me ajudar a transmitir essa mensagem. Então aqui é um exemplo de um slide do nosso curso de Alopecia Online, que foi o slide inicial, como ele veio do professor. O que a gente percebe é que esse gráfico ele está pequeno e com muitos elementos. A gente percebe o que eu quero realmente passar de mensagem é super pequeno. Então é um slide que ele tem muita informação, acaba atrapalhando o aluno e eu não consigo. E essa imagem, na verdade, ela não ilustra aquilo que eu realmente quero falar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar um pouquinho esse gráfico e distribuir ele melhor na tela, já melhora, mas ainda tem o título, muita informação, e eu posso simplificar tudo isso, ser mais minimalista e fazer uma imagem como essa que passa exatamente a mensagem que eu quero, que a dudasterida tem uma eficácia melhor que a finasterida. Então, esse é um gráfico que transmite a mensagem de forma muito mais precisa. Eu consumo menos memória de trabalho e consigo transmitir essa mensagem de uma forma muito mais precisa. Lembrar sempre que as imagens elas complementam o nosso discurso, então elas estão ali para ter um apoio. Você não deve substituir a sua presença como apresentador e fazer com que as pessoas fiquem prestando atenção somente na imagem. Elas estão lá para te apoiar a passar a sua mensagem. E elas têm sempre que o foco da imagem, o foco de uma figura, de um gráfico, é sempre melhorar a experiência do aluno, melhorar o aprendizado do aluno. Além de imagens, de fotos, de gráficos, aqui no curso online, um dos recursos que a gente tem e que a gente deve usar bastante são vídeos. A gente vai sempre optar por vídeos de alta resolução, de preferência 4K, e eventualmente quando a gente vai filmar um procedimento, vai filmar uma cirurgia, alguma coisa assim, a gente vai optar por filmar com 2, 3, 4 câmeras para ter ângulos diferentes, para que eu tenha sempre a melhor imagem, a imagem mais didática possível para o aluno. Tanto para vídeo quanto para figuras, fotos, se você precisar se desculpar pela qualidade da imagem, não use. Então a gente vê muito isso em congresso, né? O palestrante vai lá e fala, poxa, olha, me desculpem a qualidade da imagem, e aí fala vai explicar aquela imagem. Se você precisa se desculpar pela qualidade da imagem, não use. Use sempre imagens de alta qualidade. Para que isso aconteça, você sempre tem que ter o cuidado na hora que você vai fazer a fotografia, vai fazer essa captura de imagem, ou vai escolher essa imagem num banco de dados. Então, sempre usar imagens de boa qualidade que ajudem você a transmitir a mensagem. Então, nós vimos que simplicidade é fundamental, a gente viu esses exemplos de simplificar a imagem e ajudar na transmissão da sua mensagem. E além de simplicidade, o segundo conceito fundamental aqui é uniformidade. Uma vez que eu escolho um estilo de imagem, um estilo de vídeo, um estilo de gráfico, eu tenho que usar esse mesmo estilo ao longo de toda a minha aula. Então, seja a identidade visual de cores, a identidade visual da qualidade da imagem. Então, se eu uso só imagem, por exemplo, em vídeos de 4K, o ideal é que eu use 4K ao longo da aula toda e não fique fazendo um vídeo de baixa qualidade, um vídeo de mais alta qualidade. Mesma coisa com figuras. Se eu optei por usar as figuras tomando tela toda, como eu prefiro usar e como eu mostrei para vocês que eu acho que fica melhor, faça isso em todas as imagens. Eu, por exemplo, gosto muito de usar esse tipo de figura nas minhas aulas de dermatoscopia. 3 figuras. Uma foto de clínica, uma foto macro e uma foto dermatoscópica. E eu vou fazer isso ao longo de toda a aula, mantendo um padrão. Clínica, macro, dermatoscopia. Então esse padrão, essa uniformidade, ela é fundamental para que a sua aula tenha esse sentido de unidade. E de novo, se eu não faço o aluno ficar perdendo tempo tentando entender o que está acontecendo, porque eu variei o tipo de imagem, variei cor, variei o fundo do slide, sobra memória de trabalho para que ele use
especificamente para aprendizado e ele vai ter uma retenção de conteúdo melhor. Ainda dentro de identidade visual, o que é importante é usar a fonte de uma forma padronizada, usar sempre a mesma fonte ao longo de todos os seus slides e preferencialmente fontes com um tamanho grande. Especificamente em curso online, a gente trabalha com 36, 40 para cima. Por quê? Porque os alunos vão assistir essas aulas em mobile, em smartphone, e a tela é pequena, é uma tela de 5 polegadas, eventualmente 7 polegadas, quando a gente tem um smartphone um pouco maior, mas são telas pequenas, e fontes pequenas não são legíveis. Então aqui a gente tem um exemplo do uso de fontes pequenas, né? Esse é um slide como ele chegou para a gente, então ele tem esse título, tem os ativos, o subtítulo, diminui a tensão superficial de líquidos, a figura, e as referências bibliográficas em fontes muito pequenas. Se você usa fonte pequena, especificamente em cursos online, e o aluno vai assistir isso através de um smartphone, essas fontes o aluno não vai conseguir ler. Se você tem preocupação em citar a fonte, citar da onde você pegou aquele material, no curso online a gente pode fazer uma apostila que vai direcionada ao aluno e que tem todos os artigos, a referência bibliográfica nesta apostila. Eu não preciso colocar isso no material visual que vai para o aluno, porque isso não vai melhorar em absolutamente nada o aprendizado do aluno. E lembrar que toda vez que eu vou colocar um material visual no slide ou na apresentação que vai para o aluno, o único objetivo disso é que melhore o aprendizado do aluno. Então, como a gente pode fazer nesse caso para usar tanto a parte de identidade visual, de uniformidade, quanto de simplicidade para melhorar isso? A gente pode fazer algo como isso. Eu removo todo o texto, mantenho somente a figura e uso tanto o tom verde quanto o tom azul da minha identidade visual, que são os tons de verde e azul do logo da eHealth School dentro da minha identidade visual, com a parte escrita de cadeia polar, cadeia apolar, com uma letra maior que o aluno consegue ver, e eu tenho todos os conceitos, simplicidade e uniformidade. Então aqui, basicamente, para resumir, toda vez que você for fazer um material visual, pense, aquele material visual melhora o aprendizado do aluno ou não? Se não melhora o aprendizado do aluno, ele não deve ser colocado no material que vai para o aluno. Você pode até colocar no material que vai te ajudar, seja seu teleprompter, entre aspas, a apresentação que você vai estar lendo para fazer essa aula, mas nunca na apresentação que vai para o aluno. Aqui, para a lição de casa de vocês, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo da Harvard Business Review. É um vídeo com a Nancy Duarte. A Nancy Duarte é CEO da maior empresa de apresentações mundial, a Duarte Company, que é talvez o suprassumo de quem faz apresentações. Esse é um vídeo curto, por volta de 3 minutos, mas muito interessante de como você constrói uma apresentação, como você constrói slides que as pessoas vão se lembrar. Espero que vocês aproveitem. Essa era a última aula do curso, espero que vocês tenham gostado bastante desse curso, que essas dicas ajudem vocês no seu dia a dia e que ajudem vocês a fazerem aulas cada vez melhores. E espero ver vocês em breve aqui no estúdio para a gente fazer a gravação da aula de vocês. Um abraço.